trabalhe com pessoas idosas. O que é preciso saber? Ou seja, quais são aqueles elementos mais fundamentais, mais gerais possíveis, que independente do contexto que eu esteja, seja na clínica, no SUS, no SUAS, ou em qualquer outro contexto, né, possível de atuação com pessoas idosas, o que é mais elementar, importante eu saber, né? Quais são essas diretrizes, né? Que recomendações seriam essas? E aí eu aproveito para poder recomendar para vocês uma artista maravilhosa, que é dessa figura que vocês estão vendo, que ela inclusive tem um perfil no Instagram, se vocês quiserem procurar por ela. A Alice Sato, ela desenha muitas pessoas idosas, ela inclusive tem um livro só com ilustrações maravilhosas, com velhos e velhas, né? Ela não é brasileira, mas é um perfil que vale a pena seguir para quem gosta de arte, né? E quem gosta de acompanhar esses poucos artistas, né? Que costumam retratar pessoas idosas nos seus trabalhos. Então vamos lá, né? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre o que é preciso saber, né? Nesse trabalho com pessoas idosas. Bom, vamos falar aqui dos desafios que a gente tem, né? Por que falar desses fundamentos? Porque a gente sabe que existe, né, uma falta de preparo desses profissionais para identificar e encaminhar de forma adequada as demandas apresentadas pela pessoa idosa. É super comum a gente ouvir as pessoas dizerem: na minha graduação eu não tive conteúdo sobre isso, né? Alguns professores falaram, mas falaram de forma muito superficial, muito rápida, lá no final de psicologia do desenvolvimento, então eu nunca consegui aprofundar, ou então não tive oportunidade de estágio, nem de extensão, nem de pesquisa na área, e agora eu sou profissional e eu estou trabalhando e eu encontro o tempo todo pessoas idosas na minha prática profissional, mas eu me sinto despreparado, ou seja, falta para mim, eu sinto que falta fundamentação teórica para que eu consiga, então, realmente identificar e encaminhar de forma adequada essas demandas que são apresentadas, né? E, então, esse é um desafio real que a gente tem, né, e que é informado o tempo todo para nós. Uma outra questão também é a carência de estudos que nós temos para mapear as necessidades em saúde mental dos diferentes perfis de idosos. É interessante isso porque, olha, a gente tem uma quantidade bem grande, sim, de estudos no Brasil, né, dentro da realidade brasileira, que falem sobre diversos aspectos da saúde mental, da saúde cognitiva em pessoas idosas. Mas a questão é saber isso em diferentes perfis de idosos, né? O que a gente vê que são estudos que ainda, né, usam aquela linguagem o idoso, né? Então, como se ele fosse uma figura assim homogênea, abstrata. E aí não se faz uma discussão de fato aprofundada em determinadas questões que são fundamentais, como gênero, raça, território, né, dentre outras. E mesmo assim, a gente ainda tem ausência de alguns estudos mais robustos, né, estudos de corte, estudos longitudinais, assim, que nos dê maiores, melhores informações sobre saúde mental, né, das pessoas idosas. E, junto com isso, a gente também tem uma ausência ainda de materiais técnicos de referência, né? Então, existem determinadas áreas da psicologia do envelhecimento que a gente tem uma quantidade muito grande de publicações. Então, a gente tem, sobre os aspectos cognitivos, por exemplo, muitas e muitas coisas, né? Sobre o cuidador da pessoa idosa, sobre alguns elementos do suporte social, algumas questões de saúde física, mas existe um campo inteiro ainda, né, de domínios da vida da pessoa idosa em que a gente tem pouquíssimos e raros estudos. E com relação especificamente a materiais didáticos ou materiais de referência técnica, aí sim a gente tem ainda uma carência. No Brasil, por exemplo, não existe um guia ou um manual técnico de referência pelo nosso sistema conselhos como um todo, né, para o trabalho com pessoas idosas. E aí, justamente pela ausência, né, dessas diretrizes e essas recomendações de uma maneira mais formal pelo nosso sistema de conselhos, é que é importante, então, a gente fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, assim, como é que a gente pode compartilhar algumas questões,
né, para que os profissionais, futuros profissionais, estejam minimamente cientes, né, do que é que elas precisam pensar, refletir, ou aprofundar, ou estudar, para poder trabalhar com pessoas idosas, sabendo de duas questões muito importantes. A primeira delas, que todo mundo está cansado de saber, que é o próprio envelhecimento populacional. O problema é que a gente está atravessando exatamente um ponto de transição que é a gente está aproximando daquele ponto em que a gente vai chegar num determinado momento que a quantidade de pessoas idosas, isso é daqui a pouco, vai ser muito grande. Hoje, 2021 no Brasil, a gente já tem uma proporção maior de pessoas idosas do que de crianças até 9 anos, né? Quando a gente chegar nesse ponto de transição, essa proporção de pessoas idosas em relação aos outros grupos populacionais vai ser muito maior. Então, se hoje você gostando ou não de trabalhar com pessoas idosas, você provavelmente já encontra com elas na sua prática profissional, né? Isso vai ser muito mais provável no futuro, tá? Gente, eu vou só baixar aqui porque eu preciso deixar uma pessoa entrar. Pronto. Bom, então voltando, né? E aí, como a gente não tem, né, no Brasil esse material, então eu vou aqui apresentar para vocês o que a gente tem disponível, mesmo que seja no Brasil, seja, né, em outro contexto, que possa ajudar a gente nessa discussão. O primeiro deles que eu gostaria de apresentar para vocês, né, é um relatório que foi feito pelo Grupo de Trabalho de Psicologia, Envelhecimento e Velhice do CRP03, que é o CRP aqui do estado da Bahia, que ele fez um levantamento de dúvidas e dificuldades, né, no atendimento a pessoas idosas aqui no estado da Bahia. E aí, para quem não conhece esse relatório completo, eu inclusive coloquei ele lá no Drive para que vocês tenham acesso, tá? Mas assim, por que eu quero trazer? Para vocês terem uma noção, né, de campos, né, de dúvidas e dificuldades relatados por essas pessoas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse daqui é o relatório, tá? Que está lá disponível. E aí a gente tem aqui toda uma discussão em que a gente apresenta as dúvidas de maneira geral, mas também as dúvidas por campo de atuação. Então, para quem trabalha na clínica, quais são as dúvidas mais específicas dessa área? Para quem trabalha, né, nas políticas públicas, na educação, na área acadêmica, então está tudo separado. Mas olha só para a gente ter uma noção, assim, das principais dificuldades. Então, veja que a gente tem relatado por esses profissionais dificuldades, por exemplo, com relação à autonomia da pessoa idosa. E essa questão da autonomia, ela é central, ela é, assim, simplesmente crucial, uma das mais importantes que a gente tem na atuação com pessoas idosas, tá? Essas pessoas, por exemplo, é interessante porque elas vão falar das dificuldades que familiares e outras pessoas têm com a autonomia da pessoa idosa, ela não consegue, às vezes, perceber como ela própria, na prática profissional, tem dificuldade com a autonomia da pessoa idosa, né? Isso ela acaba expressando por determinadas expressões ou frases específicas que ela fala, mas que ela não percebe, não está ainda suficientemente consciente daqueles elementos que ela está trazendo, né? Então, a gente tem questões relacionadas à autonomia da pessoa idosa, com relação ao próprio processo de envelhecimento, né? São citados mitos, estereótipos também em relação à pessoa idosa e a velhice, os relacionamentos familiares, né? A saúde mental, o adoecimento, e aí adoecimento físico mesmo, né? Dessas pessoas. Claro que, né, como isso foi feito nesse período do ano de 2020, claro que apareceu também a pandemia e a dificuldade que a gente sabe que surgiu, né, com quem trabalha com pessoas idosas, com relação ao acesso e ao manuseio dessas tecnologias, né, que foram impostas aí como maneira de comunicação e de trabalho mesmo, né, com essas pessoas. São citadas muitas e muitas dificuldades institucionais, né? E da própria prática ali no cotidiano, né? As limitações, os obstáculos, aqueles impedimentos ali daquele espaço,
né, daquela instituição específica que a pessoa trabalha. E citar também as dificuldades com relação ao acesso de materiais específicos, naquilo que eu estava falando, né, de materiais didáticos, materiais de referência técnica, com relação ao envelhecimento e velhice. E aí, quando a gente pergunta para ela que temáticas que elas gostariam de discutir, que são consideradas necessárias para o embasamento da prática profissional, daí vão surgir, por exemplo, né, pessoas idosas de grupos específicos. Então, assim, se eu quero entender grupos de idosos em determinados contextos desenvolvimentais específicos, né, ou de grupos minoritários, existe ainda uma falta de fato, isso é real, né? Elas são grupos invisibilizados, que existe muita falta de informação sobre o envelhecimento dessas pessoas. Questões de finitude, do trabalho na velhice, de novo, a saúde mental, são muitas dúvidas com relação à saúde mental, né? Questões específicas da intervenção, ou seja, de ferramentas específicas e como avaliar resultados específicos dessas intervenções. A família aparece de novo, muitas dúvidas sobre as políticas públicas, os direitos dessas pessoas idosas, a autonomia, a saúde e as experiências e histórias de vida, né? Então, assim, eu trouxe isso daqui, depois vocês podem, tá? Dar uma olhada ali com mais calma, porque a gente não tem como explorar aqui, né? Todos os meandros aí desse relatório, mas para trazer para vocês a quantidade de dúvidas, dificuldades que essas pessoas têm, provavelmente oriundos do quê? Da falta de oportunidades de formação e de discussão dessas questões específicas, né? Que vão desde as questões desenvolvimentais, ou seja, né, as alterações físicas, cognitivas, psicológicas, sociais, né? O que é que acontece na velhice, os aspectos normativos e não normativos, questões específicas dos diversos contextos desenvolvimentais, né? Assim, quando eu vou fazer quando eu penso em planejar uma intervenção, né? Eu começo por onde, né? Como é que eu penso e estruturo essas intervenções? Como é que eu avalio se aquilo está sendo de fato efetivo, né? Para essas pessoas que estão sendo alvo dessa minha intervenção, dentro daquele contexto específico. Então, dúvidas, né, sobre desde psicopatologia, as questões de como é que é a dinâmica, o relacionamento familiar dessa pessoa idosa, como é que eu, de fato, promovo uma intervenção eticamente pautada pela autonomia e não pela tutela dessas pessoas idosas. Então, para que a gente, considerando todas essas dúvidas, dificuldades que talvez, inclusive, sejam apresentadas por muitas das pessoas que estão aqui, enquanto fundamento teórico, eu quero apresentar para vocês, então, as diretrizes da APA, da Associação Americana de Psicologia, ao contrário, né, do Brasil, já que no Brasil nós não temos um guia de referência, a APA tem já, inclusive, há um tempo, 2014 já é uma atualização de um guia que já existia. Ele não tem, se você, por exemplo, né, tem acesso e fala inglês, você entrar lá no site da APA, você vai ver não só esse guia, como você vai ver toda uma quantidade enorme de materiais produzidos, eles têm grupos de trabalho, eles têm, né, comissões que são formadas justamente para poder compor publicações específicas nas mais diversas áreas. Então, a APA tem muitas e muitas publicações, infelizmente para nós, ainda de difícil acesso, não só porque é inglês, mas elas são muito caras, né, já que a gente compra em dólar. Elas estão lá na Amazon, por exemplo, mas é muito caro, né? Mas esse guia está disponível lá gratuitamente, também está no Drive, tá? De vocês, aquele Drive que foi disponibilizado. Então, assim, tentando resumir, bem resumido mesmo, né, gente, uma síntese do que a APA traz, né, nessas diretrizes para a prática psicológica com adultos idosos, eu vou apresentar para vocês os eixos, porque esse guia, ele é dividido, vocês vão ver, em eixos, e cada um desses eixos tem algumas diretrizes específicas voltadas, então, para o profissional. Qual que é a lógica de eu apresentar isso daqui para vocês? Primeiro, que óbvio, né, gente,
que eu vou apresentar aqui a partir do que a APA coloca ali, mas a gente precisa pensar e atualizar isso para o contexto brasileiro, e eu acho interessante também, porque ele funciona como recomendações, mas ele também funciona para nós como uma espécie de guia, de linha, para que a gente observe assim, né, ao longo do nosso desenvolvimento profissional, o que é que eu já consigo ter um pouco mais de domínio, o que ainda falta, onde que eu posso investir mais, onde eu já investi, já tenho consolidado uma quantidade mínima, né, de habilidades e informações específicas naquela área. Então, é um pouco dessa lógica, né, do porquê que eu estou apresentando aqui essas diretrizes da APA para vocês. Então, vamos começar aqui pela primeira diretriz dela. A primeira diretriz vai falar da questão das competências e atitudes desses profissionais. Quais competências e atitudes eles devem ter, tá? Então, a primeira diretriz, por exemplo, ele vai falar assim, trabalhar com adultos mais velhos dentro do seu escopo de competência. Isso parece uma coisa óbvia, mas na prática não é tão óbvio assim, né? Porque as pessoas às vezes se arriscam muito sem ter muita fundamentação teórico-metodológica, né? Teórico-prática para isso. Mas assim, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: é óbvio, né, gente, que tem determinadas demandas que são apresentadas pelas pessoas idosas que podem ser respondidas pelas competências e habilidades gerais que todo profissional da psicologia, pelo menos teoricamente, deveria ter ou já tem desenvolvidas dentro da sua formação básica, certo? Porém, existem determinadas questões que são específicas, demandas que são específicas, que a gente precisa estar atento, porque em alguns domínios, por exemplo, psicopatologia, depressão, ansiedade, a forma como isso se manifesta ao longo da vida vai modificando, isso não é estático, não é igual, né? Então, isso só para citar um exemplo, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem demandas específicas, né? De pessoas idosas, dessa fase da vida da velhice, que vão exigir competências e habilidades específicas, tá? Vão exigir que a gente busque conhecer, estudar bastante, né? Especificamente sobre determinados campos. Vou precisar novamente, gente, sair aqui para poder aceitar uma pessoa. Espera aí. Pronto, podemos voltar. É por isso que eu peço para vocês sempre chegarem no horário, né? Para que a gente não seja interrompido. Mas então vamos aqui para a segunda diretriz, né? A segunda diretriz, ela fala o seguinte, que é muito importante reconhecer como as atitudes e crenças sobre o envelhecimento e sobre indivíduos mais velhos podem ser relevantes para sua avaliação e tratamento de adultos mais velhos e buscar consulta ou educação adicional sobre essas questões quando indicado. Então, o que é que ele está falando, né, nessa segunda diretriz? Que é importante que a gente reconheça que as crenças, estereótipos, né, ou seja, o que eu penso, o que eu sinto sobre pessoas idosas, sobre a velhice, sobre a questão da idade, né, sobre o próprio envelhecimento, isso tem repercussões na minha prática, mesmo que muitas vezes eu não esteja consciente disso, tá? Então, essa diretriz 2, ela está falando para nós especificamente sobre ageísmo. Ageísmo que a gente encontra com outros nomes, né? Idadismo, etarismo, velismo, gerontofobia, tem vários nomes. Mas o ageísmo, né, ele está falando aí, então, dessas discriminações com base na idade, né, da pessoa. Claro que não vai se manifestar somente em relação a pessoas idosas, mas majoritariamente, sim, é sobre pessoas idosas que a gente vai falar, né? Quando a gente fala desse tipo de preconceito, porque nós temos uma sociedade estruturada para ser ageísta. E nós temos vários mecanismos de controle das pessoas idosas, né, de
promoção de exclusão, né? Eu acho que isso ficou muito óbvio para nós na pandemia. A pandemia foi bem didática para mostrar o quanto que nós somos ageístas e o quanto que, quando recursos sociais são escassos, né? Esse ageísmo é usado como um fundamento para justificar determinadas decisões, que inclusive envolvem vida e morte, né? Bom, mas sobre esse ageísmo, que tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto, como eu ajo em relação à própria idade e as pessoas que envelhecem, as pessoas idosas, existe um relatório que eu indico muitíssimo para vocês lerem, mas, de novo, infelizmente, isso está em inglês. Ele está lá no Drive, mas, infelizmente, está em inglês. Mas eu não sei se todos vocês sabem disso, mas teve uma Assembleia da ONU em 2020, na qual ficou declarado que a década de 2021 a 2030 seria a década do envelhecimento saudável. Daí, em 2020 também foi definido que seria lançado uma campanha, né, mundial de combate ao ageísmo. E isso aconteceu, de fato, a partir de março desse ano. Eles devem ter visto né, em vários lugares, indícios dessa campanha global de combate ao ageísmo. Então, a ONU e essa política internacional, ela é liderada pela Organização Mundial de Saúde, mas como resultado, o que a gente tem? Primeiro, um relatório global sobre ageísmo, que foi publicado, que é o que está disponível lá no Drive, que é um relatório excelente, né? Que ele tem uma quantidade muito robusta de informações, de pesquisas sobre o ageísmo, mostrando o impacto desse ageísmo na sociedade. E também a gente tem, ao mesmo tempo, essa campanha, porque nessa declaração, né, da década do envelhecimento saudável, a gente teve como uma das principais estratégias, tem 4 estratégias, mas uma dessas 4 que são centrais é justamente o combate ao ageísmo. Né? Então, por isso, essa campanha global, que muitas sociedades, né, inclusive no Brasil, como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, dentre outras, né, elas aderiram a essa campanha. Bom, esse relatório ele vai falar para nós que o preconceito de idade, ele reduz a qualidade de vida de pessoas idosas. Ele não fala isso só porque ele acha, ele traz dados, tá? Isso é fundamentado em evidências, de que esse preconceito de idade está associado a uma expectativa de vida mais curta, pior saúde física e mental, uma recuperação mais lenta de eventos de saúde, aumenta o isolamento social e a solidão, e pode aumentar o risco de violência e abuso contra pessoas mais velhas. Tá? E pode ainda contribuir para a pobreza e a insegurança financeira na velhice. Como que isso acontece? Justamente pela restrição de oportunidades às pessoas, especificamente com base na idade etária delas, né? Então, a gente tomar consciência desse ageísmo que está em nós assim, digamos, o A do nosso abecedário, né? O primeiro passo. A gente precisa reconhecer e refletir sobre esse ageísmo. Para vocês terem alguns exemplos, eu vou trazer aqui para vocês como que o ageísmo pode estar presente no exercício profissional. Isso aqui que eu vou trazer, gente, é assim, uma fração de exemplos. Porque a gente poderia conversar aqui 2 horas só sobre exemplos, que eu tenho certeza que vocês também têm para trazer, né, desse ageísmo presente. Então, assim, alguns exemplos, esses exemplos foram tirados de uma cartilha que a gente está organizando pelo CRP, nesse GT Psicologia, Envelhecimento e Velhice. A gente espera que saia brevemente, né? Que é uma cartilha que fala justamente sobre o ageísmo na prática profissional de psicólogos e psicólogas, tá? Então, vamos pensar aqui em alguns desses exemplos. Se você, por exemplo, admite atender uma pessoa idosa contra a vontade dela a pedido de familiares, você pode pensar, meu Deus, que absurdo, né? Essa prática é extremamente mais comum do que a gente imagina. Pessoas que admitem atender uma pessoa idosa a pedido de familiares. Igual você faz com uma criança.
né? Então, olha, o ageísmo está presente aí. Olha como isso é violento, né? A questão da autonomia que a gente discutiu tanto. Se você acha aceitável fazer um atendimento sem a pessoa idosa saber que se trata de um atendimento psicológico, né? Então você não trabalha com ela como se ela fosse um adulto perfeitamente capaz de avaliar sobre o seu próprio processo, sobre, né, o que está acontecendo ali, né? Ela não é nem sequer uma participante, é uma pessoa em que o psicólogo acha que é aceitável você usar outras palavras, né? Às vezes mesmo, literalmente mentir, dizendo, nós estamos aqui só para conversar, né? Como se a pessoa idosa fosse uma idiota e não fosse capaz de avaliar o próprio processo. Então, se você acha aceitável fazer esse atendimento sem a pessoa idosa saber que se trata de um atendimento psicológico, às vezes a gente vê casos assim, de que um neto ou um filho marca o atendimento, leva a pessoa idosa, ela só descobre na hora ali do que se trata. Meu Deus, né, gente? Se você compartilha da crença de que pessoas idosas são incapazes de mudança e de se desenvolverem, se você, por exemplo, isso está presente na ideia que a gente tem de desenvolvimento humano. Se você pensa, por exemplo, de que desenvolvimento humano só inclui ganhar, crescer, avançar, adquirir habilidades, então você provavelmente compartilha dessa crença. Se você acredita que pessoas idosas voltam a ser crianças, e ainda justifica essa crença dando vários exemplos, e que a velhice corresponde a doença, depressão, solidão e incapacidade. Às vezes, pessoas têm dificuldade de pensar a velhice além dessas 4 coisas, né? Se você tende a não acreditar na pessoa idosa até que a história dela seja confirmada por outra pessoa. Então, ou seja, a pessoa idosa conta alguma coisa para você, né? Em vez de você ouvir genuinamente o que ela está falando ali, né? Você primeiro duvida, você está mais preocupado em verificar se aquilo é verdade ou não, e preocupado em ouvir e considera como mais relevante o relato de outras pessoas, outros familiares ou de outros profissionais do que da própria pessoa idosa. Se você dá orientações concernentes à pessoa idosa que é autônoma e independente, ao familiar acompanhante, mesmo na presença da pessoa idosa, pressupondo que ela não é capaz de entender, memorizar ou se lembrar, né? Se você está mais preocupado em verificar se a história da pessoa idosa é verdadeira e sua capacidade cognitiva está preservada, do que em acolher e ouvir realmente essa pessoa. Se você acha carinhoso usar diminutivos ao se dirigir à pessoa idosa, tem pessoas que nem sequer usam um nome próprio, né? Usam outros nomes, no diminutivo muitas vezes, né? Então, assim, a gente usa diminutivo se a pessoa idosa quer. Se ela diz, eu quero ser chamada dessa forma. Senão, você não faz isso, né? Não é carinhoso, é ageísta, é um mecanismo de infantilização dessa pessoa idosa. E às vezes não é só com relação ao nome próprio, mas objetos. Vamos pegar a tesourinha, né? Vamos ver e usa um diminutivo. Se você acredita que só pode ser considerada velha a pessoa que está doente ou dependente, aí o ageísmo está nas formas mais sutis. Ou seja, velha para você, primeiro que você considera que tem um problema com a palavra velho, né? Que não tem absolutamente nenhum problema com a palavra velho. Né? Se você acha que a pessoa só é velha se ela está doente ou dependente, então ela pode ter, sei lá, 75 anos, mas ela está completamente saudável, você fala, não, ela aí você dá um eufemismo qualquer, dá um outro nome, né? Então, ela não é uma pessoa velha, ela é uma pessoa com espírito jovem, né? Porque você tem essa crença aí ageísta, né? Relacionada à própria fase da velhice. Se você fala com pessoas idosas usando um padrão de comunicação que é benevolente, infantil e paternalista, exageradamente lento ou é alto. Então, assim, às vezes as pessoas mudam, né, até a forma como normalmente elas falam, só porque elas estão falando com uma pessoa idosa. Então, veja, uma coisa é você sabendo, por exemplo, de determinadas dificuldades daquela pessoa idosa, você tentar adaptar uma linguagem que é acadêmica para que ela seja acessível. Isso é uma coisa. Ou você buscar todas as ferramentas
para que a sua intervenção seja acessível, por exemplo, para pessoas idosas que não saibam ler. Isso é uma coisa. Outra coisa é você mudar o seu padrão de comunicação, infantilizando ou sendo paternalista com relação àquela pessoa idosa, né? Se você acredita que a juventude ou a velhice é uma escolha pessoal, uma atitude ou um estado de espírito, né? Então, assim, isso tem a ver com um valor específico. Você tá falando o que aqui com essa crença? De que existe um valor que é dissociado da própria faixa etária, que é a juventude ou velhice, ou seja, tudo que é bom, tudo que eu quero manter, tudo que tem, tudo que é produtivo, tudo que tem vigor, tudo que é alegre, ânimo e é criativo, é jovem. Então, são velhos, mas tem a alma jovem, que eu não posso ser um velho com uma alma velha, né? Porque velhice é só coisa ruim. Então, a ideia de que também, que se eu quiser, eu não vou envelhecer. É só eu fazer X, Y, Z, me manter uma pessoa jovem, que eu nunca vou ficar velho. Né? Então, você pressupõe que a melhor forma de envelhecer é não envelhecer. Isso é super ageísta. Essa é uma das formas mais compartilhadas de ageísmo que a gente tem. Se você compartilha que o envelhecimento é algo subjetivo, que deve ser evitado, pois é possível envelhecer permanecendo jovem, e você faz todos os esforços, olha, né? Olha só como ela está jovem, mesmo tendo X idade, olha como ela está bem. Então, isso estigmatiza pessoas idosas em outras condições, em condições de dependência, em condições de determinadas limitações, né? Porque você supõe que existe um padrão, né? Certo, né? Ou melhor, de envelhecer. O tal do envelhecimento bem-sucedido, né? Que eu estou falando, inclusive, do próximo, né? Que você defende de maneira prescritiva que existe um modo adequado de envelhecer bem, desconsiderando a heterogeneidade da velhice do próprio processo de envelhecimento. E se você responsabiliza e culpabiliza as pessoas idosas, que, segundo a convenção estabelecida socialmente, não envelheceram bem, né? Então, essa pessoa, ela tá assim porque ela não comeu quinoa o suficiente, né? Não fez atividade física o suficiente, ela não se esforçou o suficiente, né? Olha só, ela podia estar muito melhor, mas olha como é que tá toda acabada, né? Então, você coloca determinados processos que têm relação com as condições históricas, com as questões do contexto sociais, políticas, econômicas, né? Para aquela pessoa idosa, como uma responsabilidade individual. Então, esses são alguns exemplos, eu trouxe mais alguns que são vários, vocês estão vendo, né, gente? Isso é só uma fração. Então, vamos ver aqui mais alguns desses exemplos de ageísmo. Se você acredita, por exemplo, que a velhice é causa primária do sofrimento psíquico de pessoas idosas, então ela está deprimida porque ela é velha. Ela está deprimida porque a causa é que existem perdas na velhice, então logo ela está deprimida. Então, você não consegue fazer uma avaliação da condição, por exemplo, de um sofrimento relacionado à depressão ao longo da vida, relacionado a outras condições, né? Você dizer porque é velho, naturaliza muitas vezes isso, a condição da velhice, uma forma de patologização, medicalização da própria velhice. É uma visão manicomial da velhice, né? Se você acredita que pessoas idosas só querem falar do passado na psicoterapia como se o presente ou o futuro, né, não pertencesse mais a ela. Eu vou trabalhar com pessoas idosas, então vamos falar da infância, vamos só falar do passado, né? Muitas pessoas idosas querem falar, não é proibido, se fizer completo sentido, né, dentro do que você está propondo, você pode fazer isso, mas você não pode pressupor que pessoas idosas só queiram falar disso. Se você acredita que existe uma pessoa idosa típica, universal, como se a velhice homogeneizasse as pessoas, né? Existe essa ideia que, independente do que eu passei ao longo da vida, eu fiquei velho, então os problemas de velho são todos os mesmos, são todos iguais. É problema de velho, é problema de velhice. Como se a velhice homogeneizasse todas as desigualdades sociais, toda uma trajetória de vida específica, né? Se você acredita que o objetivo da sua intervenção é uma aceitação incondicional, resignação da pessoa idosa. Meu Deus, isso daqui a gente vê muito também. Eu, inclusive, já vi profissionais dizendo que o que ela gostaria de aprender em contabilidade para trabalhar com pessoas idosas é saber
convencer a pessoa idosa, né? Então, assim, qual que é o objetivo? É convencer a pessoa idosa a fazer o que eu acho que é melhor para ela, ou que os familiares supõem que é melhor para ela. Ou então supor que a pessoa idosa tem como o alcance máximo da psicoterapia uma aceitação incondicional das condições que ela passou ao longo da vida, né? Uma pessoa idosa completamente resignada. Se você propõe em suas intervenções com pessoas idosas exercícios de ginástica cerebral ou neuroautoajuda sem respaldo científico, eu vou dar isso daqui porque eu acho que deve ser bom, né? Fazer uns exercícios assim para a mente deve ser bom. Sem nenhum respaldo científico, sem nenhuma, né, evidência, realmente, seria uma questão organizada, sistematizada. Se você realiza intervenções descontextualizadas à realidade social histórica de vida da pessoa idosa por pressupor que todas as pessoas idosas são iguais ou vivenciam as mesmas coisas, e se você utiliza na sua avaliação psicológica instrumentos inadequados para pessoas idosas, segundo suas condições de vida, escolaridade e território, né? Então, são algumas questões que eu quis chamar a atenção de vocês, que tem relação com aquela segunda diretriz que está fundamentada nessa questão tão importante que a gente tem que refletir, que é o ageísmo. Bom, mas tem um outro eixo também, né, nessas diretrizes da APA, que é sobre os conhecimentos gerais sobre o desenvolvimento adulto, envelhecimento e velhice. Daí ela tem algumas diretrizes, né, falando para nós o quê? De vários domínios que são importantes que a gente busque estudar muito, conhecer, né, buscar por evidências de pesquisa para a gente entender um pouco melhor. E aqui a gente está falando do Brasil, da gente entender quais são realmente, né, as condições, qual é a realidade do envelhecimento no Brasil. Então, por exemplo, né, ela vai falar de obter conhecimento sobre teoria e pesquisa sobre o envelhecimento, estar ciente da dinâmica social e psicológica do processo de envelhecimento, compreender a diversidade no processo de envelhecimento, particularmente os fatores socioculturais como gênero, raça, etnia, status socioeconômico, orientação sexual, residência urbana ou rural, né? Vocês sabem, por exemplo, quais são os determinantes sociais da própria mortalidade da pessoa idosa? Existem estudos no Brasil mostrando para nós isso. Familiarizar-se com as informações atuais sobre os aspectos biológicos relacionados à saúde no envelhecimento. Então, é uma coisa que a gente precisa admitir, mesmo sendo psicólogo, a gente trabalha com a pessoa idosa. A gente não pode ignorar a centralidade que a saúde e a capacidade funcional têm para essas pessoas. Então, eu sinto muito, mas às vezes, né? Às vezes não, com certeza. A gente vai precisar estudar sobre questões de saúde, sobre o envelhecimento físico dessas pessoas. A gente precisa saber que tem determinadas condições físicas que vão influenciar na cognição, que vão influenciar no humor dessa pessoa, coisas que a gente nem imagina, sabe? Por exemplo, a ausência de determinadas vitaminas, infecções, por exemplo, desidratação, né? Então, existem determinadas interações medicamentosas, tudo isso influencia. E então, essas diretrizes desse segundo eixo, ela está falando que a gente tem que reconhecer o quê, minha gente? A heterogeneidade da velhice, né? Então, assim, o que a gente precisa saber dessa heterogeneidade? Primeiro, os velhos não são todos iguais. Na verdade, eles são bem diferentes entre si. O que eu preciso saber de mais importante disso? Quando eu falo de heterogeneidade, eu não estou falando só sobre diferenças de personalidade individuais, que a Doris é diferente da Clara, que é diferente da Maureen, né? Que é diferente da Fernanda. É óbvio que nós temos personalidades, temos histórias de vida diferentes, mas a heterogeneidade, ela não é simplificada por isso, por esses aspectos individuais. A gente está falando aqui de uma questão muito importante, que é que as condições sociais vão estruturar diferentes possibilidades de envelhecimento e de velhice. E é por causa disso que é tão importante que a gente estude ou busque estudar esses grupos que a gente está chamando de grupos que são invisibilizados. Então, o envelhecimento da população negra, o envelhecimento das pessoas do campo, da floresta e das águas,
né? O envelhecimento LGBT, dentre tantos outros diversidades, né, que a gente poderia pensar aí de trajetórias possíveis do envelhecimento a partir desse contexto específico, né, da qual a pessoa faz parte. E aí, o que eu sugiro para vocês, para a gente entender um pouco melhor sobre essa heterogeneidade, com base nos guias técnicos de referência que a gente pode ter disponíveis, tá? Olha só, quando a gente fala de heterogeneidade, dito de outra forma, a gente também pensa numa abordagem interseccional, não é? Inevitavelmente, ou seja, quando eu estou falando de heterogeneidade, eu estou falando que é muito importante, enquanto uma ferramenta analítica e uma praxis crítica, uma abordagem interseccional, ou seja, uma abordagem que considere essas trajetórias de envelhecimento e de velhice a partir de gênero, a partir de raça, a partir de orientação sexual, de território, dentre outros, né? Então, isso significa o quê? Quando eu falo de gênero, e eu sei que homens e mulheres envelhecem de formas diferentes, quando eu sei, por exemplo, que o envelhecimento e a velhice é uma realidade feminina, né? Quando a gente fala principalmente dos idosos mais longevos, ou seja, aqueles 80 anos mais, eu estou falando de um mundo de mulheres, né? Então, assim, basta saber para mim que elas são mulheres? Não, eu tenho que saber o que é que significa ser mulher na nossa sociedade. Significa o quê, gente? O que é que vai atravessar as trajetórias de mulheres? De mulheres, né, de forma geral, nas diversas realidades. Eu estou falando de uma trajetória que vai envolver o trabalho de reprodução social, que vai envolver condições de exploração do trabalho feminino. Muitas vezes esse trabalho é, inclusive, apropriado pelas políticas sociais e de saúde, né? Que eu vou ter condições com várias restrições de oportunidades, que lá na velhice, isso, por exemplo, vai se apresentar com a dificuldade que as mulheres têm em se aposentar por um histórico de vida envolvido mais em trabalho informal, né? Ou de saídas do mercado de trabalho por causa do trabalho de cuidado, que é naturalizado como uma condição específica que deve ser exercida por mulheres. E aí, muitas dessas mulheres vão se tornar dependentes de determinados benefícios sociais, elas não puderam ter uma vida laboral relacionada a um trabalho formal, com determinados benefícios, que vão, né, lá na velhice, me dar acesso a uma aposentadoria. Esse é só um exemplo, né? Mas eu preciso saber quando eu falo do envelhecimento da população negra, né, que a gente vai ter um envelhecimento que vai estar repleto de uma gama de perdas, de lutos, de violências específicas, né, dessa população, e que, se a gente for pensar na questão geracional, ou seja, na atual corte pessoas idosas, né, as pessoas atuais que estão na velhice, a gente já sabe que elas tiveram menos acesso à educação, né, ou seja, à escolaridade, mas que isso é muito mais aprofundado com relação à população negra, né? O acesso à saúde, a gente vai ter uma população SUS dependente. Então, assim, a gente precisa saber de tudo que né? Tudo que vai moldando essas trajetórias, né? Que advém especificamente, a gente fala da população negra, de uma espinha dorsal da formação social brasileira, que é o racismo. E aí é por isso que eu estou colocando aqui para vocês, como indicação de leitura, todos esses guias aqui. A APA tem um guia, de novo, tá, gente, em inglês, que ele vai falar, por exemplo, da importância da interseccionalidade. Esse guia multicultural, ele tem 10 diretrizes, ele é um guia que é bem grande, porque ele tem uma quantidade gigantesca de exemplos, né, que vão tentar, dentro de uma abordagem ecológica, né, falar da importância da interseccionalidade, considerar a interseccionalidade na atuação. A gente tem também na APA um guia específico sobre raça e etnia, né? E a gente tem também no nosso sistema conselhos, por exemplo, as referências técnicas para a atuação dos psicólogos no campo das relações raciais. Essa leitura, ela não é letiva, ela é obrigatória,
todas as pessoas têm que ler esse manual técnico. Ele é excelente, inclusive, excelente, ele dá uma fundamentação muito importante, né? Então, a gente tem ele e a gente tem também as referências técnicas para atuação nas questões relativas à terra e com povos tradicionais, que é importante de ler também. Mas, de modo geral, esses guias vão falar para a gente o quê? Que nós temos que reconhecer o racismo, temos que reconhecer o nosso lugar na hierarquia racial, que a gente tem que estar atento e refletir sobre esses aspectos, porque é claro que eles vão ali interferir, né? Eles vão influenciar e ter aí os seus impactos na nossa prática, como que a gente formula um problema, como que a gente pensa nas nossas intervenções, né? Bom, e aí o terceiro eixo da APA, a gente vai falar das questões clínicas, né? Então, quando eu falo das questões clínicas, mais especificamente, eles vão ter mais algumas diretrizes que vão falar para nós que é importante. A gente se familiarizar com o conhecimento atual sobre as mudanças cognitivas em adultos mais velhos, que a gente precisa compreender a capacidade funcional dos idosos no ambiente social e físico, que a gente precisa ter conhecimento sobre psicopatologia, né, na população idosa, da sua prevalência, sobre a natureza. É impressionante o desconhecimento sobre psicopatologia do envelhecimento, gente, mesmo. Até na hora de fazer a avaliação, a gente vê esse desconhecimento da parte de muitos profissionais, né? Então, assim, voltando de novo, né, aos exemplos que eu estava dando, depressão, ansiedade. Depressão, a gente sabe que ela se manifesta de forma diferente na velhice, mas as pessoas não estão conscientes especificamente quais são essas diferenças, né? Então, estudar sobre psicopatologia. Nós temos bons manuais disponíveis, né, já no Brasil, de psiquiatria geriátrica, de psicopatologia geriátrica, né, de neuropsicopatologia, que são importantes, que a gente pode procurar, a gente vai encontrar e vai conseguir estudar. O quarto eixo, ele vai falar da avaliação, tá? Então, ele vai ter mais algumas diretrizes falando também que, além das questões clínicas, além das questões gerais que a gente precisa saber, né, desenvolvimentais da pessoa idosa, a gente também precisa saber sobre como fazer uma avaliação adequada. É isso que essas diretrizes todas vão dizer para nós. Que a gente precisa saber quais são os instrumentos que são culturalmente sensíveis e psicometricamente adequados. Hoje a gente já está vendo muito mais, por exemplo, a adequação de vários instrumentos para idosos analfabetos. A gente está vendo muita publicação atualmente sobre isso, porque existe um problema bem grande. Quando a gente faz avaliação, principalmente cognitiva, né, a gente tem problema com os dois extremos, né, idosos analfabetos e idosos com autoescolaridade. Às vezes a gente não tem aí sensibilidade para esses dois grupos. Mas só para citar um exemplo, que eu já citei várias vezes, né, já aconteceu de eu aplicar um instrumento específico aqui na minha região, que é o Recôncavo da Bahia, né, que era um instrumento de avaliação do estado cognitivo geral, que não era o Minimento, era outro, era o MOCA, e que isso faz uns 10 anos, tá, gente? Mas naquela ocasião, o que eu tinha como referência, qual foi o resultado, né? O resultado é que nenhuma das pessoas idosas que eu avaliei alcançou o mínimo esperado, né? Mesmo considerando escolaridade, não conseguiu alcançar. Mas aí, nas visitas domiciliares, você via que aqueles idosos estavam funcionando perfeitamente no seu cotidiano, né, em termos de capacidade funcional e cognitiva. Ou seja, o problema era o instrumento. Porque ele perguntava coisas que não faziam nenhum sentido no contexto. Aqui no contexto do Recôncavo da Bahia, às vezes ele perguntava coisas que não tinha nenhum sentido para aquelas pessoas, né? Então, a gente tem que estar atento a esses instrumentos, buscar instrumentos que são validados, instrumentos que são utilizados mesmo para avaliação geriátrica, né? Gerontológica, psicogerontológica. A gente precisa desenvolver habilidades para acomodar as características específicas dos idosos nos seus diversos contextos de avaliação. A gente precisa saber que os contextos vão exigir avaliações diferentes, óbvio, né? E que a gente precisa desenvolver a habilidade de conduzir e interpretar avaliações de habilidades cognitivas e funcionais de pessoas idosas. Às vezes as pessoas acham estranho, né, que quando a gente trabalha com pessoas idosas, a gente tem que fazer avaliação de capacidade funcional. Gente, capacidade funcional para nós é uma questão muito importante, porque ela anda de mãos dadas por exemplo, com a cognição,
né? Então, ela dá informações muito relevantes para nós. Bom, a quinta e penúltima, né? O penúltimo eixo, que são 6 eixos da APA, ele vai falar para nós das questões de intervenção, consulta e prestação de serviços. Então, assim, todas essas diretrizes aqui, que eu vou ler assim, rapidamente para vocês, por causa do nosso tempo mesmo, né? Ele vai falar, então, mais especificamente sobre intervenções ou quando nós somos convocados para consulta ou prestação de serviços, especificamente, né, em alguns espaços, com pessoas idosas. Então, ele vai retomar algumas coisas, né, que são importantes, que é familiarizar-se com teoria, pesquisa e prática, dos vários métodos de intervenção com adultos mais velhos. Tem um texto que está disponível no Drive, que ele vai falar de intervenção psicossocial em grupo com pessoas idosas. Esse foi um texto, inclusive, que eu escrevi. E eu lembro que eu escrevi esse texto porque quando eu ia dar estágio, eu não tinha absolutamente nenhum texto de referência. Né? Então, eu escrevi assim, pensando, se eu fosse começar hoje a trabalhar com grupos com pessoas idosas, por onde eu começo? Né? Então, ele é um texto super básico e didático, pensando nisso. É isso que às vezes faz falta, né? Mas, independente disso, é importante que a gente busque. A gente hoje, por exemplo, quem trabalha com a terapia comportamental cognitiva, a gente tem um livro específico de terapia comportamental cognitiva para pessoas idosas. Aqui na Bahia, o grupo de Gestalt terapia tem feito muitas discussões voltadas às pessoas idosas. A gente teve, inclusive, a gente fez uma live que está disponível lá no CRP Vídeos, no canal do YouTube do CRP03, que ele vai fazer toda uma discussão com várias abordagens sobre a clínica com a pessoa idosa, né? Então, buscar aí essas informações. Nós temos materiais, mesmo que não sejam muitos, mas nós temos. Desenvolver habilidades na aplicação de intervenções psicoterapêuticas específicas, culturalmente sensíveis, e modificações ambientais com idosos, suas famílias. Compreender e abordar as questões relativas à prestação de serviços em ambientes específicos nos quais os idosos normalmente estão localizados ou encontrados. Reconhecer e abordar as questões relacionadas à prestação de serviços de prevenção e promoção da saúde para pessoas idosas. Compreender as questões relativas à prestação de serviços de consultoria na assistência a pessoas idosas, né? Porque nós somos solicitados, né, às vezes, a fazer essa prestação de serviços. Compreender a importância de interagir com outras disciplinas e fazer referências a outras disciplinas, ou trabalhar com elas em equipes colaborativas em uma variedade de locais conforme apropriado. E essa daqui é uma questão importante que a gente pode bem traduzir para o Brasil. Por exemplo, o atendimento domiciliar, e nós já temos vários serviços desses no Brasil, geralmente eles são feitos por uma equipe multidisciplinar, mesmo que seja uma empresa específica, né, que é de prestação de serviços em gerontologia, ou, por exemplo, a partir dos hospitais, né, que às vezes fazem esse acompanhamento depois em domicílio. Então, quando ele fala assim que a gente tem que interagir com outras disciplinas, isso é a nossa realidade, gente, essa é o nosso cotidiano. A gente vai ler de antropologia, ciências sociais, a gente vai ler de geriatria, coisas específicas mesmo de geriatria, na gerontologia, na psicologia. Então, assim, realmente não tem como, né? A gente tem que ter todo um arsenal aí que é multidisciplinar mesmo para a gente ter essa fundamentação. Por exemplo, né, eu tenho um grupo de pesquisa em que a gente está lendo basicamente a literatura feminista. Por quê? Porque a gente está tentando entender o envelhecimento, discutindo o envelhecimento de mulheres. Então, para a gente entender, a gente está usando essa literatura, né? Que é muito importante e, assim, desvela todo um mundo, assim, de entendimento para nós. E compreender as questões éticas ou legais envolvidas na prestação de serviços, né, a pessoas idosas. E, para finalizar, o 6º eixo, ele vai falar das questões profissionais e educação. Aqui ele vai falar que a gente tem que ter conhecimento sobre políticas públicas, leis e regulamentações estaduais e federais. Nossa, isso vai ficar tão óbvio para todo mundo quando, por exemplo, a gente ouvir a Janine falando lá
da nossa atuação no SUS, no SUAS também, né? Mas por quê? Porque às vezes o que falta é ter conhecimento das políticas públicas, né? E do que a gente tem de diretriz para pessoas idosas naquela política pública. Quando você pega o SUS, por exemplo, tem muita coisa, gente, né? Inclusive de avaliação, de trabalho em equipe, né? Voltado especificamente para pessoas idosas. Então, é muito importante ter esse conhecimento. E, por último, aumentar seu conhecimento, compreensão e habilidades no que diz respeito ao trabalho com pessoas idosas por meio de treinamento, supervisão, consulta e educação continuada. Eu entendo que nem sempre existe a oportunidade, né? Ou seja, exista esse serviço disponível para quem tem interesse em trabalhar com pessoas idosas, né? As pessoas têm interesse, elas têm dificuldade realmente de ter acesso a cursos, a especializações, né? Muitas das pessoas realmente vão buscar isso no mestrado, porque no mestrado você faz uma pesquisa e acaba aprofundando em determinado aspecto que você tem interesse, né? Então, ali no programa de pós-graduação em psicologia da UFBA, tem eu trabalhando especificamente com psicologia do envelhecimento, com um grupo de pessoas, né? E esse grupo é um grupo que acaba movimentando muito dos cursos, muitas das atividades, né? Eventos que a gente faz, o próprio GT mesmo, né? O nosso GT no CRP03. Bom, então, assim, gente, para poder fechar, né? Finalizar, para a gente poder abrir aí para o debate, que já tem um tempão que eu estou falando aqui, né? Para vocês. Resumindo, o trabalho com pessoas idosas, então, ele vai exigir o quê? Que a gente conheça os aspectos desenvolvimentais, sejam cognitivos, físicos e psicossociais do envelhecimento da velhice. Que a gente conheça quem são os idosos brasileiros em toda a sua heterogeneidade. Não tenha a ilusão de que gênero, raça, classe são questões eletivas, secundárias, que eu posso escolher ou não trabalhar. Elas são fundamentais, são estruturantes, né? Você não pode omitir ou ignorar. Você tem que também buscar atualização em literatura científica especializada sobre psicologia do envelhecimento, sobre intervenções com pessoas idosas. A gente tem que tomar um cuidado enorme para não patologizar a velhice. Nós temos vários mecanismos de controle da pessoa idosa. A gente não tem que colaborar nesse sentido, viu? Por isso que a questão da autonomia é tão importante, tão central e crucial para nós. E por último, todos nós mesmos, temos que adotar uma agenda de combate ao ageísmo, né? Nós temos que encarar isso como um horizonte mesmo de intervenção, um horizonte ético nas nossas práticas, tá, gente? Bom, gente, o que eu queria falar para vocês, né? Por enquanto era isso, para a gente poder dar início. Eu sei que foi pesado, foi muita coisa que eu falei ao mesmo tempo, né? Mas eu queria apresentar aí essas diretrizes. Eu imagino que muita gente não conhece realmente o guia da APA, né? Então, eu quis. Ele é gigante, tá, gente? Mas eu quis sintetizar e apresentar aqui para vocês esses elementos principais. E é isso. Aí agora a gente abre aqui para discussão.